caríssimos alunos e alunas, tudo bem? Seguimos aqui com a história da psicologia. Então hoje falaremos sobre a psicologia humanista. Então perceba, a psicologia humanista ela é um ramo da psicologia, tá? Que ela vai trazer aí alguns elementos de uma nova psicoterapia. Ela é considerada como a terceira força ao lado da psicanálise e da psicologia comportamental. Então percebam, a psicologia humanista ela surgiu como uma reação ao determinismo dominante nas outras práticas psicoterapêuticas e foi ensinando que o ser humano ele possui em si uma força de autorrealização que conduz o indivíduo a um desenvolvimento de uma personalidade que seja criativa e que também seja saudável. Em 1962 foi fundada a AHP, que é a American Association for Humanistic Psychology, ou seja, essa associação americana de psicologia humanista, ela se tornou uma força de impulsionadora do movimento da própria psicologia humanista. Então, filosoficamente, como é que ela é construída? Ela se baseia numa psicologia humanista, vinda do humanismo e do existencialismo. Daí percebam, aí nós não vamos buscar em autores da psicologia, a gente vai buscar nos filósofos, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Kierkegaard, que também trabalharam com elementos da fenomenologia, que vem de dois outros autores, que é o Edmund Husserl e o Merleau-Ponty. E na filosofia dialógica tem um outro indivíduo chamado Martin Buber, que trouxe também alguns elementos desse debate. E daí nós temos também um outro autor chamado Gordon Allport, que ele trabalha com a autonomia funcional. Então percebam, há muitas correntes que vão se baseando na teoria organísmica, ou seja, de uma neurologia. E aí vem a influência de um psiquiatra chamado Kurt Goldenstein. E veja, se desenvolve também através de um filósofo e psiquiatra que vocês vão encontrar também outros elementos de inserção da história da psicologia, chamado Karl Jaspers. A psiquiatria veio trazida por um indivíduo chamado Ludwig Biswanger e também do psiquiatra Midbar Boss, que era amigo e aluno do Heidegger, tá? Ou Heidegger, como queiram, porque assim, do alemão. Então assim, eu infelizmente tenho a pronúncia, porque eu acostumei a ouvir e falar Heidegger às vezes, mas o correto da pronúncia é Heidegger, tá bom? Então lá, depois você não dizer, pô, a professora pronunciou errado. É uma questão de costume. Então perceba, os conceitos essenciais. O primeiro teórico a desenvolver essa teoria humanista na psicologia, ele é chamado de Abraham Maslow. E esse Maslow tem inclusive uma pirâmide, chamada pirâmide das necessidades. Essas ideias do Maslow foram recebidas mais tarde por um outro indivíduo chamado Carl Rogers e numa terapia chamada centrada no cliente, que assume um significado prático. O Rogers, eu vou falar dele daqui a pouquinho, porque ele está ligado à questão da estrutura de filosofia desse pensamento. Então veja, o Carl Hanson Rogers, ele é de Illinois, ele nasceu em 1902 e faleceu em 1987. E ele foi um psicólogo estadunidense, vocês devem lembrar lá que eu falei da clínica alemã e da clínica estadunidense. Então veja, ele traz justamente aquilo que nós chamamos de uma terceira força da psicologia. E ele é o desenvolvedor de uma abordagem chamada abordagem centrada na pessoa. E a dedicação dele veio através da construção de um método científico na psicologia. E ele foi reconhecido por isso e ele ganhou um prêmio da Associação Americana de Psicologia. E ele também foi eleito presidente desta associação em 1958. Ele foi um grande pioneiro da clínica, dos estudos, dessa clínica psicológica, através do estudo sistemático. E um dado importante que eu gostaria de destacar para vocês é que ele foi indicado a Prêmio Nobel da Paz em janeiro de 1987. O Rogers, ele passou a ser agraciado por, digamos assim, por muitos psicólogos. O trabalho dele é um trabalho científico, mas também, assim como ele recebeu elogios, ele também recebeu muitas críticas. Por quê? Porque eles viam nessa teoria do Rogers uma abordagem tola, uma abordagem perigosa, uma abordagem que não tinha um determinado status. Então veja, principalmente através dos meios médicos, houve um grande problema aí. Mas esses indivíduos se viram forçados a reconhecer, às custas de inúmeras pesquisas que foram feitas pelo Rogers e os seus auxiliares também, que o psicólogo ele pode ter tanto sucesso ou mais sucesso no tratamento psicoterapêutico do que propriamente através de um psiquiatra, ou de um psicanalista. Então veja,
Por 2 vezes, ele foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia e ele recebeu uma grande gama de prêmios, de melhor contribuição científica, de profissional e tudo mais. A tese principal do Rogers é que o indivíduo possui possibilidades inimagináveis, tá, de compreender, de modificar os conceitos de si mesmo. Então, as suas posturas, o comportamento do indivíduo, ele tende aí a ter um potencial que deve ser liberado. E se a pessoa puder ser trazida a uma situação que é caracterizada por um clima favorável, a um desenvolvimento psíquico, tanto quanto melhor. E daí percebam, os transtornos mentais, eles vão ser originados através de um bloqueamento do desenvolvimento natural do ser humano por fatores externos. Lembra quando a gente falou dos mecanismos e tal? Então veja, ele não é da psicanálise, ok? Mas entenda, aqueles problemas que nos causam dor, transtorno, inquietação, ele também lida com a resolução disso. Então veja, uma série de autores que originalmente não pertenciam a essa psicologia chamada psicologia humanista, eles desenvolveram abordagens que são muito próximas. Então nós temos lá elementos como o indivíduo que criou a logoterapia, que é o Viktor Franklin, e um psicanalista humanista chamado Erich Fromm, e também o Peirce, que eu já mencionei para vocês em outro momento, quando eu falei da Gestalt, que é o fundador da Gestalt terapia. Então veja, o pressuposto básico de todas essas linhas estão trazidas no seguinte elemento: o ser humano é mais do que a soma de suas partes, e mesmo que essas partes sejam tomadas individualmente. Então perceba, o indivíduo ele vive em relações interpessoais. E ele é um ser consciente, e sendo consciente ele pode desenvolver a sua percepção, ele pode se decidir a novos elementos, e ele se comporta de uma maneira que é intencional. Então percebam, atualmente as semelhanças, as diferenças, com várias correntes da psicologia, elas identificam essa vertente como a terceira força da psicologia humanista. Algumas delas, como eu já mencionei em outra aula, mas agora juntando tudo, são elementos como a gestalterapia, a psicoterapia centrada na pessoa, o próprio psicodrama que eu falei do Moreno para vocês em outra aula, a psicologia fenomenológico-existencial que vem do Merleau-Ponty. Então veja, não contente com as posições que ele entendia como reducionistas, mecanicistas, diretivistas, que vinham da psicanálise e do behaviorismo, que é o behavior, comportamento. Então, enquanto a psicanálise vinha de Freud, o comportamento vinha muito mais da influência de Skinner. Lembra do rato, da caixinha e tal? Então, o Rogers, ele funda a sua abordagem em uma recusa identificar a pessoa em uma terapia como um paciente ou como um doente. Então, como ele trazia elementos diferentes daquilo que era no começo do estudo da psicologia. Então, veja, a figura e a relação da pessoa e do terapeuta são relações de igualdade e não possuem uma posição de hierarquia. Então, ao contrário do que outros estudiosos foram trazendo, essa tensão, essa concentração na ideia de que o ser humano sempre possuía uma neurose básica. Então, o Rogers, ele conclui nas suas pesquisas que essa visão não era muito exata. Então, ele passa a defender, na verdade, que há um núcleo básico da personalidade humana que estava voltada à saúde e também ao bem-estar. E essa conclusão veio de um processo de investigação, segundo ele, um processo meticuloso que vai sendo trazido a uma nova atuação profissional. E o Rogers, ele ficou famoso por desenvolver justamente esse método psicoterapêutico centrado no próprio cliente. Então, o terapeuta ele tem que desenvolver uma relação de confiança com o paciente para poder fazer com que ele encontre sozinho a sua própria cura. Veja, nós temos mais ou menos 12 filmes sobre o próprio trabalho do Rogers e ele deixou um número muito grande de documentos sonoros, audiovisuais, que vão trazer aí o modo de ser do psicólogo. Então percebam, é uma coisa muito interessante, é uma nova vertente das escolas da psicologia, então ela destoa, como eu já mencionei, da psicanálise, que tem lá as estruturas do id, do ego, superego, ele destoa da avaliação comportamental, lembra do Skinner, do teste que foi feito com os pombos, da caixinha de Skinner, que são os ratinhos lá que eu comentei em outra aula com vocês. Então ele traz uma nova visão sobre o indivíduo, mas eu quero que vocês percebam aí uma paradinha legal. Vem muito com interferência da filosofia. Lembrem, a psicologia bebe nessa fonte de maneira direta e essencial. Senhoras e senhores, era o que tínhamos para falar no dia de hoje. Um imenso beijo, um fraterno abraço. Nos vemos na próxima aula.